Faça um excelente dia, uma excelente tarde para você que vai me assistir depois, ou excelente noite. O que importa é que você entenda a sua autorresponsabilidade. Sim, o poder está nas tuas mãos, porque, como eu sempre digo, não é sobre o que te acontece, mas é sobre o que você decide fazer com o que te acontece. 3 coisas podem estar afundando seus resultados quando o assunto é vida financeira, vida sentimental, relacional, emocional. Algumas coisas têm o poder de afetar os resultados que você vai ter na sua vida. E 3 coisas, quais são elas? Primeiramente falando, né? Primeiramente, bom dia para quem vai chegando aqui, já vai pegando essa live e encaminha, porque eu vou destravar vocês, aumentar o nível de percepção de vocês nesse dia, tá? Vamos lá. Quais são essas 3 causas que afetam os seus resultados? Primeiramente, falta de disponibilidade, de disposição mesmo. Às vezes, eu até tenho capacidade, que é seu segundo ponto, porém, eu não tenho disposição, disponibilidade. Bom dia! Eu não tenho disponibilidade. Olha, eu até quero e eu até posso, tenho as habilidades para poder conquistar aquilo, mas mediante o esforço que eu vou ter, eu não tenho a disposição necessária para chegar àquele objetivo, seja ele financeiro, emagrecimento, qualquer coisa que você coloque como objetivo, tá ok? Pode ser colocado como sonhos, mas hoje eu vou falar especificamente a respeito desse terceiro fator, que é a falta de permissão. Bom dia! Que é a falta de permissão. Como assim, Camila? Você me disse que 3 coisas me geram o atraso ou impedimento de alcançar os meus objetivos. Capacidade, que é essa questão de ter ou não habilidade, tá? Segundo ponto, disposição. Eu posso não querer. E terceiro ponto, a permissão. E nesse ponto aqui, eu vou falar para vocês que esse, geralmente, ele se disfarça dos outros 2. Por quê? O que seria essa falta de permissão? É como se você fosse até certo ponto e tivesse um elástico te puxando para trás de novo. E quanto mais você vai, mais você volta. Eu estou falando, sim, desses bloqueios emocionais que são gerados pela dependência emocional. Ok, existem vários tipos de bloqueios emocionais. Eu quero te falar hoje a respeito desse que é relacional, ok? Geralmente, o que vai nos bloquear não é somente assim, um carro me bloqueou emocionalmente. Não são coisas que nos bloqueiam, são pessoas. E geralmente, por quem somos feridos? Por quem damos intimidade. Sim, esses bloqueios emocionais, eles ocorrem, eles acontecem por pessoas que amamos. Senão, não daríamos a liberdade. Eu costumo brincar assim: o Sozé da padaria falou que você é feia. Quem é o Sozé para falar qualquer coisa? Agora, a sua mãe, em um dia, sem querer dizer, talvez falasse assim: nossa, o seu cabelo é difícil de arrumar. Então, perceba o seguinte, gente. Existem pessoas que a gente se prende. E agora eu tô falando já da vida adulta, tá?
as consequências de alguns bloqueios, a dependência emocional. Como eu verifico se eu tenho isso na minha vida, Camila? Ó, você se importa demais. Tô falando tudo que é excessivo, tá, gente? Você se importa demais com a opinião das outras pessoas? Você precisa da opinião de alguém para tomar as suas decisões? Você precisa consultar, e eu não tô falando, gente, daquela que é entre marido e mulher, tá? Porque esse sim, a gente precisa ser dependente emocional. Então, o que é de fato essa dependência emocional? É quando o estado de um interfere no estado do outro, tá? Então, vamos pensar aqui. Existem pessoas, quais são importantes pra gente, porém elas podem estar impedindo de que você alcance os seus objetivos, os seus resultados. Eu quero falar a respeito de 4 padrões, ok? 4 padrões principais dessa dependência emocional. O primeiro deles é o vítima. O que seria isso, tá? Eu anotei aqui um pouquinho sobre esses perfis, para não esquecer nada para vocês. Eu vou falar de 4. Vítima que é natural, vítima que é intencional, vingador e narcisista. Olhando por nomes assim, a gente fala assim, qual que é o pior? Talvez o vingador ou talvez o narcisista. Sim, porque olha só, existem 2 desses perfis que eles são mais passivos, digamos assim. Eles não agem ativamente, eles não vão tentar te segurar no alcance dos seus objetivos, que é o vítima natural e vítima intencional. Porém, eu vou explicar como é que são as artimanhas aqui dessas pessoas, ou para que você se identifique, talvez, em algum desses padrões, tá? Bem-vinda! E os 2 outros, vingador e narcisista, têm um perfil um pouco mais ativo, tá? É um perfil controlador que a gente chama. Bom, vamos lá. A vítima natural. Vou colocar algumas características dessas pessoas, tá? Como elas agem. Ó, essa pessoa é naturalmente frágil. Geralmente ela está no passado, ela está no tempo presente, falando, reclamando de algo que está acontecendo na vida dela. É aquela pessoa que você encontra com ela, ela tá sempre reclamando de alguma coisa. Puxa vida, agora o meu problema é de saúde, sabe? Nossa, menina, essa semana foi tão difícil. Puxa vida, eu tô passando por uma crise financeira. Nossa, como que isso vem acontecendo? E aí daí um mês, você encontra com a pessoa de novo. E a pessoa continua passando ou pelo mesmo problema ou por outro problema. Mas qual é o sentido dessa pessoa? Por que ela está tanto nesse estado? Porque ela se considera como vítima. Mas o que ela está pedindo aqui inconscientemente? Cuidado. Ela só quer, na verdade, que você a ouça, que você a escute. Ok, tá bom, Camila. Eu geralmente lido com pessoas que reclamam então isso é um padrão de dependência emocional? Sim, um padrão de dependência emocional. A vítima natural. Agora, ela mostra isso para afetar o estado emocional do outro. Mas essa pessoa, ela só tá te contando. Ela não espera, de verdade, tá? Ela não espera que você vá ser a salvadora da pátria dela. Ela só quer a sua atenção. Ela quer que você ouça, que você a escute, que você esteja ali presente com ela. Ela quer ser cuidada, tá? Agora, essa vítima, gente,
que tem um detalhe muito importante. A vítima natural, ela não tem desejo de mudar. É a maneira que ela escolheu ou que ela precisou, tá? Sobreviver. Essa vítima, ela tá querendo ela tá querendo só isso que eu te falei, cuidado, atenção, carinho. Só que muitas vezes, quem ouve essas pessoas reclamando, primeiro, sente impaciência. Segundo, aquele perfil mais controlador, né? Aquelas pessoas que, aí a gente vai ver que tá no outro perfil de dependente emocional, que quer agradar todo mundo, que ter domínio da situação, vou chegar nele, quer resolver o problema da pessoa. E deixa eu te falar, essa pessoa que tem esse perfil, ela não quer que você resolva o problema dela, tá? Só que isso é diferente do perfil da vítima, que ela é intencional. Só que nós vamos ver aqui, comparar os dois, que tem um que ele te cobra, é esse que é intencional. Ele vai te contar de um problema, seja dele, pessoal, ou de outras pessoas, a fim de te cobrar uma atitude sobre isso. Como é que funciona isso? Olha, deixa eu te falar. Você viu que o seu tio tá doente e você tá aí gastando seu dinheiro? Ou seja, você não vai lá para poder ajudar? Olha, você viu que o seu sobrinho, o seu irmão, ele não conseguiu pagar as contas dele desse mês? Puxa vida. É quase que esperando. Você não vai lá ajudar? Você tá vendo que isso está acontecendo? Você não vai interferir nessa situação? É esse tipo de vítima, tá? E às vezes eles usam não só os problemas deles. Puxa vida, as coisas estão tão difíceis para mim. E aí a pessoa, você tá contando, chega pra ela e fala assim, olha, eu vou viajar semana que vem. Menina, eu fiz um plano, porque eu queria fazer essa viagem, sabe? Já faz muito tempo. Aí essa pessoa que é a vítima intencional, e essas coisas, gente, não é consciente, tá? Eu tô falando para que vocês aumentem o nível de percepção de vocês. Ela vai chegar pra você, você tá contando pra ela uma coisa, que você vai realizar um sonho de uma viagem, uma coisa super bacana. O que ela vai falar com você? Nossa, menina. Pois você tá até aí contando essas coisas, ela vai fazer a volta na conversa pra te contar de um problema. Ela vai fazer a volta na conversa pra te contar, se ela não achar o problema dela, ela vai te achar o problema de outra pessoa pra te contar. Para falar que tá difícil. Por quê? É uma maneira inconsciente dela agir, ok? Para falar de um problema, para falar de uma situação. Então, vamos pensar aqui. O que tem em comum nos dois tipos de vítima? São pessoas que reclamam demais. Reclama demais. Isso eu tô falando do âmbito geral e depois eu vou falar para vocês que às vezes eu como indivíduo, eu posso assumir um perfil de dependência emocional com uma relação e com outra relação eu posso afetar e usar de outro, tá? Outro perfil. Mas vamos lá. No caso da vítima, as duas reclamam bastante. A diferença principal é que uma só quer te contar do problema para ter a sua atenção. Ela não quer resolver o problema, mas a vítima intencional, de uma forma direta ou indireta, ela te exige uma intervenção, que você faça algo por ela ou por aquela situação, ok? Então, olha só para não ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Aí, se existe o problema, no caso da vítima natural, que é você achar, tá? Que você precisa resolver o problema de todo mundo, inclusive o dela. Nesse caso aqui da vítima intencional, você se prende quando você acha que deve alguma coisa, tá? E aí, o que acontece? Vou acompanhar aqui o exemplo da viagem que eu falei, tá?
E de alguma forma, puxa vida, você lutou, você conquistou, marcou a viagem, você tá indo lá. Bacana, tô indo na minha viagem. Essa vítima intencional, ela começa: ah, você viu que fulano de tal tá assim? Puxa, eu tô passando por essa situação. Se você, vamos dizer assim, se sente culpada por algo, se você acha que você deve alguma coisa para alguém, o que você vai fazer? Você vai desmarcar talvez a sua viagem? Não. Talvez você vá na sua viagem, mas isso vai ter a influência na sua vida de você não aproveitar da viagem, que você planejou, que você sonhou, que você juntou dinheiro para fazer, que você pesquisou tudo, e aí você chega na sua viagem, aquela viagem é uma bosta. Por quê? Qual é o pensamento que vai ficar ali, tá? Puxa vida, eu tô aqui viajando, aproveitando, e os meus parentes tá lá tudo endividado. A vítima intencional, ela utiliza desses artifícios, tá? E eu vou sempre falar isso daqui, gente. Isso é inconsciente. A pessoa não tá fazendo de propósito, tá? No caso desses dois perfis que são mais passivos, a vítima natural e a vítima intencional. Agora, eu gosto muito do Elton Euler, o nome dele. Ele fala muito a respeito da dependência emocional, inclusive aprendi, né, participando ali com ele, um pouco mais sobre esse assunto. Ele fala uma coisa que eu gosto muito. Problema, gente, é igual ônibus, tá? Se não vier escrito lá, ó, na plaquinha, o seu nome nele, não pega. E se você pegar o ônibus errado, digamos assim, você pegar um problema para resolver que não é seu, assim que perceber, desça. Por quê? Porque isso, na hora que você tiver para alcançar seus sonhos, seus objetivos, aquilo que você determinou para sua vida, isso vai ter o poder de te barrar. Seja por não conquistar, por se sentir inconscientemente culpado, tá? Se sentir responsável pela situação, talvez financeira, da sua família, da sua casa, dos seus amigos, ou por não conseguir desfrutar daquele momento. Às vezes você até vai, mas você não desfruta, tá? Agora, existe dois outros padrões, tá? Dois outros perfis. Esses já são mais controladores. Esses são mais ativos, tá? Esses fazem com uma maior força de intenção, que são o vingador e o narcisista. Vou falar um pouquinho aqui primeiro desse que é vingador, tá? Olha só. O vingador, ele sempre vai vir, ele vai tomar atitudes. Só que, qual é o objetivo dele, tá? É ter você por perto. Essa pessoa, geralmente ela tem um perfil assim. Ela sabe que já foi importante para você, ou que ainda é muito importante para você. Só que ela começa a perceber que você está começando a ir atrás das suas coisas, que você não está tão mais com o foco atencional nela, e ela sente que está perdendo de alguma forma a sua atenção. Então ela vai começar a ser ativa. Gente, mais uma vez, isso é inconsciente. O vingador, ela quer você, essa pessoa, quer você do lado dela, só que naquele mesmo estado. Então, se antes você servia muito, se antes você estava sempre ali para ela, e agora você está indo para poder preocupar com as suas coisas, cuidar da sua vida, se colocar talvez como prioridade,
e ela percebe que tá perdendo isso, ela começa a criar estratégias. Mas é só para te ver por perto? Não. É para te ter por perto naquele mesmo estado. O que acontece muito, tá, gente? Como que acontece muito? É um grupo de amigas, tá? Para que vocês entendam isso. Um grupo de amigas, elas estão ali, cresceram e tal. E havia muito uma dependente emocional narcisista, que é a que eu vou falar, porque a maior parte das pessoas são assim, tá? E ela servia todo mundo e de repente ela começa a cuidar de si. Ela começa a investir em autoconhecimento, ela começa a perceber que ela é dependente emocional, que ela quer resolver o problema de todo mundo, e ela começa a se colocar como prioridade. E o que vai acontecer naturalmente? Ela não vai estar tão disponível assim mais para essa que tem o perfil vingador. Aí, olha só, nesse mesmo grupo de amigas, tá? Pode ter uma vítima lá, que ela começa a contar dos problemas dela. Pode ter a vítima intencional, que ela começa a contar dela e dos outros. Ai, você viu? Aquele mesmo grupo de amigas, aquela lá, puxa vida, ela não conseguiu a promoção que ela tanto queria. E aí você conseguiu, talvez, e ela tá lá falando para que testar se você tem, se você sente em dívida de alguma forma, ok? Ela, o que ela vai fazer? É basicamente, gente, aquela pessoa que vai puxar a sua escadinha para que você não cresça. Esse daqui parece ser muito feio. Só que, como eu disse pra vocês, é intencional. Essa pessoa, essa amiga, e é amiga, tá? Ela vai usar dos artifícios que ela tiver pra impedir que você cresça. É porque ela é ruim? Tá, gente, na nossa natureza todos nós somos, tá? Mas é porque ela te quer por perto. É uma maneira inconsciente dela demonstrar que te quer por perto. Só que não é aquela pessoa, gente, que vai torcer pelo seu sucesso. Ah, deixa eu te contar. Agora eu vou começar a aparecer no Instagram porque eu quero ajudar pessoas. Eu quero transformar vidas. Eu quero crescer profissionalmente. Eu quero ser relevante na vida de outras pessoas. Opa! Tem um perfil muito ciumento. Esse perfil aqui, tá? De vingador. E aí, o que ela fala assim? Mexer com esse negócio de internet? Pra quê? Sabe? Olha, pra que você vai fazer essas coisas? As pessoas, você vai chegar lá, as pessoas vão começar a te criticar. Olha, mexe com isso não. Se fosse eu não mexia com esse negócio. É aparentemente na melhor das intenções. Ela quer te alertar para que você não se frustre. Olha, não vá muito longe não, sabe por quê? Porque vai que lá na frente você machuca. E aí, essa pessoa, de verdade, ela não compra de você, ela não aceita ser cuidada por você, ela simplesmente está ali esperando, te dando a corda, o elástico, para ver quando você volta. E é inconsciente, gente. Ela torce para que não dê certo para você. Por quê? Porque ela te quer por perto. Para quê? Para que ela se sinta bem com a sua presença. Deixa eu ver se eu não anotei. Não esqueci de anotar aqui, ó. Geralmente, essas pessoas, elas vão utilizar do passado, tá? Porque agora, no tempo presente, ninguém é, gente, igual. Desculpa, se você hoje se considera que você está igual, você é a mesma pessoa de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, desculpe. Mas você parou no seu processo de desenvolvimento. Porque talvez você tenha o perfil que eu vou falar daqui a pouquinho, de dependência emocional, tá? Olha só, nós somos diferentes. A Camila de 6 meses atrás não é a mesma Camila de hoje.
E glória a Deus por isso. Que bom, sabe por quê? Porque nós estamos aqui em constante mudança, em constante processo de evolução. A gente precisa entender que é natural, Deus nos fez assim, para crescer, para se desenvolver, para prosperar. O que é isso? Dar fruto, se tornar relevante de fato, para buscar o seu processo de crescimento, de desenvolvimento. Agora, quando essas coisas não acontecem, já liga o sinalzinho de alerta, tá? Então, essa pessoa, ela não sabe o que ela quer pra ela, tá? Geralmente, essas pessoas não sabem o que quer pra ela. Ela só sabe aquilo que ela não quer pra você. Isso, gente, é muito triste. Eu lido com um tipo de perfil assim, eu lido com algumas pessoas desse tipo, tá? Elas não têm consciência da maneira que elas agem dessa forma. E isso eu vou falar aqui em todos os momentos, para que você que chega aqui no meio da live pegue isso. Não é intencional, não é consciente por parte da maioria das pessoas, tá? Então, ela não sabe o que ela quer para ela. Fala assim, qual é a sua meta de faturamento da empresa para esse ano, da sua empresa esse ano? Não sei. Ela só sabe que ela não quer que aquela pessoa lá cresça. Ela só sabe disso. Então, geralmente, é uma pessoa que vai se estagnar na vida e ela quer que você fique ali com ela, lambendo ela. Basicamente é isso, tá? Agora, vamos pensar aqui, olha. E você precisa entender uma coisa, você só é atacada por essa pessoa, eu escrevi isso aqui porque é importante, se ela sabe que você já foi importante para ela, tá? Então, teoricamente, sinta-se amada por essa pessoa que te ataca de alguma forma, tá? É porque ela só te quer por perto. Existem alguns padrões aqui, eu não vou entrar isso no relacionamento, tá? Entre marido, mulher, na vida adulta, muitas vezes, tá? Mas eu quero falar desse último padrão aqui, que eu falar dos perfis, que é o narcisista. E aqui, gente, a grande maioria se encaixa, tá? É como se fosse o príncipe da situação e a outra pessoa é o cavalo. Como assim? É como se você quisesse usar o problema do outro para se promover. Como que é isso? Sabe esse padrão que gosta de resolver o problema de todo mundo? E olha que interessante, essa pessoa que tem a dependência emocional no perfil narcisista, o que ela mais vai atrair para a vida dela são esses perfis de vítima. Por quê? A vítima não conta o problema, o narcisista quer o quê? Quer resolver todos os problemas. Então, perceba uma coisa. Principalmente, olha, nós mulheres que estamos aqui. Sabe esse padrão de comportamento que a gente denominou, né? A Mulher Maravilha. A mulher que dá conta de tudo. Pois é. A maioria de nós carregamos esse perfil aqui. A maioria, tá? Por quê? Ela se considera, mais uma vez, inconsciente. Ela se considera a melhor. Por isso ela diz, eu resolvo. Tá vendo? Você não tá dando conta de resolver os seus problemas. Deixa comigo. Eu te ajudo a resolver. E eu me promovo junto com isso. Agora, é como se ela quisesse pegar esse problema que alguém está vivenciando, tá? Para subir. E essas pessoas aqui, o crescimento do outro também incomoda. Também incomoda. Só que, se ela não cresceu o suficiente, se no Vingador, que é ativo, o Vingador vai
criar estratégias para puxar a escada, aqui existe um padrão de comparação muito grande, tá? E essas pessoas com perfil narcisista, elas vão se sentir em perda, senso de inferioridade mediante as outras pessoas. Isso vai afetar muito a sua autopercepção. Então, quando você fala desse perfil aqui narcisista, que quer controlar todas as coisas, que quer ter o domínio, que quer aquela pessoa que resolve todos os problemas, tá? E eu falo aqui, olha, muito tempo eu estive com muitas pessoas nesse perfil aqui. E o que você atrai para sua vida? Aquelas que são vítimas. Sejam as intencionais. E aonde está o problema nisso tudo? Você trava a sua vida. Por quê? Você gasta o seu tempo, energia, dinheiro, disposição, capacidade para resolver os problemas dos outros, para você gerar resultados na vida dos outros. Porém, o detalhe importante aqui é o quê? É que você não consegue gerar resultados para você. Isso aqui é determinante. Por que é tão importante a gente definir essas coisas, esses perfis? Eu gosto de brincar, principalmente em treinamentos, tá? Aceita que dói menos. Porque nós não temos como modificar aquilo que a gente não identifica. E como eu falei, às vezes diante de uma pessoa, eu vou ter um perfil um pouco mais narcisista. Eu vou querer resolver o problema. Eu vou querer, e eu posso virar aqui, olha, me relacionar com outras pessoas em que eu desenvolva a vítima intencional com ela. Perceba, gente, na nossa vida, tem uma fórmula que eu trabalho muito aqui, tá? Se você quiser anotar, eu anotaria essa fórmula. R é igual a A mais T. O que é isso, Camila? Os seus resultados dependem da sua autopercepção, mas uma outra coisa chamada tempo. Desculpa aqui. Essa autopercepção, ela é moldada através dos nossos relacionamentos. E a dependência emocional que você carrega, sabendo ou não dela, tendo consciência ou não dela, é um dos fatores que mais te aprisiona nessa autopercepção. Por quê? Você não se considera merecedora das coisas. Você não se considera capaz de conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Você até se move, mas você já se prendeu tanto resolvendo o problema de todo mundo, nesse perfil aqui narcisista, que é a maioria, que na hora que chega ali na boca do gol, vamos dizer assim, para você marcar o seu gol, para você fechar o seu contrato, para você realizar os seus sonhos, você já não tem mais recursos, porque você já gastou. Essa pessoa do perfil narcisista, ela prefere o benefício da imagem. Ela prefere levar prejuízo, até mesmo financeiro, para que as pessoas falem bem dela, para que as pessoas a divulguem. Ela tem uma grande dificuldade, ela tem uma grande necessidade dessa imagem ser passada como a boazinha. Já se viu dessa forma? É a que ajuda todo mundo, a que resolve o problema de todo mundo. E, gente, eu preciso falar aqui, a maioria exerce esse papel, a maioria do tempo, tá? Existem esses outros perfis que a gente anda por eles, de acordo com a pessoa que a gente está se relacionando, mas eu quero te passar uma atividade aqui. Você não precisa escrever aqui pra mim, porque eu sei que tem coisa que a gente tem vergonha, né, de falar,
Mas eu gostaria que você identificasse qual perfil você se encaixa mais. Camila, existe aquela pessoa que é totalmente independente emocionalmente? Não. Existem aquelas pessoas que se tornam menos independentes, que aprende a criar mecanismos para se blindar, para se proteger. Lembra que eu falei que a maioria dessas pessoas, nessas relações aqui, elas são íntimas, elas são muito próximas? Tá bom, Camila, eu verifiquei, por exemplo, que a minha mãe é uma vítima natural. É uma pessoa que reclama, tá no tempo presente, ela sempre tem algum problema, ela tá sempre reclamando, tá sempre contando os problemas de saúde. Deixa eu te falar, às vezes a pessoa desenvolve o problema de saúde só pra ter o que contar o problema de saúde, gente. As pessoas abismam quando eu falo isso daqui, mas é verdade. Só pra ter que contar. E beleza, eu identifiquei que a minha mãe age assim. Agora, qual perfil você se encaixa mais? Provavelmente, o que vai acontecer é você desenvolver esse perfil aqui narcisista. Por quê? A mamãe vai contar o problema. O que geralmente você vai querer fazer se você desenvolver esse perfil? Resolver o problema. E lembra que na vítima natural ela não quer resolver o problema? E você nessa tentativa, tá? De se envolver demais na vida da pessoa para resolver o problema dela, você vai ser o motivo da reclamação. Você vai querer resolver uma coisa que ela não quer resolver, tá? E aí você vai ser o motivo da reclamação. Que você se intromete demais, que você acha que você... Consegue perceber como que isso afeta as nossas relações? Agora, oi linda, Leila, bem-vinda. Perceba uma coisa. Agora eu percebi, Camila, eu acho que eu lido muito com pessoas que seja vítima intencional, que me conta desses problemas. Agora, se você tem esse perfil aí, dependente emocional, principalmente narcisista, que sempre acha que deve alguma coisa para todo mundo, eu posso falar, você pode até ter sucesso, você consegue bater as metas, talvez, dependendo do seu nível emocional, você nem se gasta energia mais para fazer sucesso, porque você sabe que você não vai manter. É uma pessoa que tem medo do sucesso. Por quê? Porque se ela tiver se ela alcançar o sucesso que ela almeja, a vida que ela deseja, o que ela vai sair perdendo? O que ela perde? Ou o que ela acha que ela tem que pagar? Seja para os parentes, para os amigos, para essas pessoas nas quais ela se depende, vamos dizer assim. Ela se coloca como dependente. O que ela vai perder nessas relações? E aí, observa o seguinte. Os vítimas vão atrair. E Camila, me conta uma coisa. E o perfil vingador? Às vezes ele vai se fazer de vítima. Ele vai se fazer de vítima para puxar a sua escada. Ele não se considera inferior, mas ele muitas vezes não tem disposição de ir em busca. Ou não se considera capaz, mas ele vai usar os artifícios contra você. É aquela pessoa, gente, só nos relacionamentos para você entender, tá? A pessoa vai se divorciar, traiu. Vai dividir os bens, está ali diante do advogado. Essa pessoa que tem um perfil vingador, ela ama conhecer os seus pontos fracos. Quanto mais você se abre para essas pessoas, pior se torna. Mais ela tem contra você para usar, para te puxar o tapete. Por quê? É aquela pessoa assim, ok, vamos fazer a divisão aqui dos bens então? Vamos, ok. Você fica com a casa, eu fico com a empresa. Aí
ele vira e fala assim, nossa, mas você não vai saber administrar a empresa. A gente vai acabar perdendo muito dos nossos bens, você não vai conseguir administrar isso. Eu quero é isso mesmo, a empresa. Ela só quer te trazer o prejuízo. Ela não sabe o que ela quer para ela, lembra? Do crescimento dela, ela não quer. Não, eu quero a empresa. Não, mas eu te dou a casa, eu te dou o carro, eu te dou isso e eu fico só com a empresa. Não, eu quero a empresa. Porque esse perfil quer o prejuízo. Não, então se for parar para pensar, então, é melhor nem divorciar, a gente fica junto mesmo aqui, a gente vai levando o jeito que dá. Ótimo. Então assim a gente entra em combinado. Por quê? Porque lembra que ela quer é ter a pessoa de volta, perto, só que no estado anterior? Gente, é muito louco essa dança de se relacionar. E eu falo muito aqui uma frase que é de um escritor que eu admiro muito, tá? Ele diz assim, Carlos Drummond de Andrade: quem não aprende a conversar consigo não vai aprender a conversar com o outro. Como então, Camila, que eu me blindo? Primeira coisa, você precisa identificar que você possui essa dependência emocional. Como que eu sei? Olha para os seus resultados. Como é a sua autopercepção? O tanto de dinheiro que você tem na sua conta depende disso. Sim, depende disso. O tanto de... Como é o seu relacionamento hoje com o seu marido, se você é casado, as suas amizades, como anda? Você na profissão, como está? Você na sua saúde. Lembra que eu falei que às vezes tem gente que adoece só pra ter o que contar de ruim. Como andam os seus resultados? Ah, Camila, tem uns aqui que eu acho que eu preciso de ter um foco aqui neles, porque não tá bacana não. Ok. Eu preciso te dizer que o que tá te impedindo de ter esses resultados é a sua dependência emocional. Por quê? Porque isso afeta diretamente na sua autopercepção. Aquilo que você acredita sobre você. Aquilo que molda a sua maneira de agir. Se você vai ou não vai de encontro a esses sonhos. Aliás, se você alimenta esses sonhos. Bom dia, Vladimir. Saudade de você. Vem em BH e não deu para encontrar, hein? Mas olha só, voltando aqui. Por que é importante você identificar primeiro qual o seu perfil de dependência emocional primeiro? Primeiro, porque a gente não muda aquilo que não identifica. Segundo, porque como nós podemos blindar para que não haja tamanha interferência? Você precisa se conhecer. Você precisa alinhar o autoconhecimento ao conhecimento. Essa é a fórmula sempre do sucesso. Por quê? Se você percebe que você tem um perfil narcisista, que você quer resolver o problema de todo mundo, o que é que te prende? Quem são essas pessoas? Dá nomes. Quem são essas pessoas que você age dessa forma? Bota nome. Não, Camila, eu percebo que eu ajo nesse perfil aqui, narcisista, mas com a minha mãe. Eu fico achando que eu tenho a responsabilidade de resolver os problemas dela, de cuidar muito bem dela. Gente, esse perfil, eu preciso falar uma coisa aqui. A dependência emocional, ela é uma doença, tá? Precisa ser tratado como uma doença. E ela vai interferir, ela vai influenciar em todas, escute isso, todas as áreas da sua vida. Camila, eu sou cristã e a minha área com Deus vai influenciar também? Vai. Porque esses perfis aqui vão ditar como você se relaciona com Deus. Esses perfis aqui vai ditar como você se relaciona com a sua religiosidade. Só citar aqui para vocês, ó.
E aqui, gente, os religiosos, principalmente os vingadores, eles por não ter consciência dessas coisas, eles atacam bastante. Ó. Vocês querem saber como que a dependência emocional influencia? Mostra aqui pra mim. Se alguém falar aqui que quer saber, eu vou falar. Senão, já encerra a live, que eu já falei, já entreguei mais que o prometido, já falei da dependência emocional e já falei também dos seus perfis. Alguém gostaria de saber como isso tem o poder de influenciar no seu relacionamento com Deus e na religiosidade? Como isso dita os seus relacionamentos na sua comunidade de fé? Tem interesse dito aqui, senão eu termino. Alguém quer saber? Eu quero. Top, eu quero. Então eu vou falar para vocês que estão aqui. Ó. Vítima, tá? Você precisa entender uma coisa aqui. A opinião de Deus, ela é superior à dos seus irmãos. Aquelas pessoas nas quais você convive ali na sua comunidade. Não me conte-me tudo e não me esconda nada. Gente, é muito louco isso. Como que eu falo muito isso aqui, a nossa vida emocional influencia em tudo, inclusive no nosso relacionamento com Deus, tá? A vítima, ela vai se relacionar com Deus, ela gosta muito desse padrão da paternidade. Por quê? E ela para aí, tá? Não tô julgando que não seja importante, pelo contrário. Eu defendo muito isso aqui. Ela reclama e ela pede muito. Principalmente a vítima intencional. A vítima natural, muitas vezes ela culpa Deus. Ela vê, porque o foco atencional dela não tá no que é negativo, é uma pessoa que reclama. Então, tudo é culpa de Deus. A pessoa come doce, aí Deus deu a diabetes, entende? Foi Deus que permitiu aqui, que deu a diabetes. Não, é porque é da vontade, ainda fala essa frase, porque é da vontade, porque foi da vontade de Deus que acontecesse assim. Tem uma crença de não merecimento tão grande, que tudo quanto é coisa ruim, a culpa é de Deus. Não, mas é porque Deus, foi da vontade de Deus que acontecesse aqui. Agora, vamos pensar aqui. Os padrões controladores, tá? Que é o vingador e o narcisista, eles vão se fazer de deuses. Como assim, Camila? Eles confundem as nossas relações. Por quê? Vamos supor. No caso fugiu o nome? Do Vingador. No caso do Vingador, ele se acha um semideus. É uma pessoa que vai se achar a santidade em pessoa. Ele vai achar... Gente, lembre, é inconsciente essas coisas, tá? Ele vai se julgar superior ao outro. Sabe o fariseuzinho? Sabe? O narcisista e o vingador têm muito disso. Porque eles vão levar a religiosidade. E isso eu tô falando mais de um conjunto de regras, tá? Como algo muito importante. Alguns chegam a um ponto até doentio, tá? Esses que são vingadores desse perfil de dependência emocional, ele vai estar sempre com o dedinho lá para quando você cair. Viu, irmã? Você pecou. Eles acham que eles
controlam, eles conhecem o sentimento de Deus. Ó, viu como Deus está se sentindo triste com você? Deus é bem resolvido, tá? Nas emoções dele. Às vezes você tá lá sofrendo, mas ele não tem um olhar, de verdade, de te acolher. Ele tem o olhar de te apontar o dedo no que você pecou. E Deus já perdoou o pecado. Já tá perdoado. E aí ele vem e encosta na feridinha e faz assim. É muito bom porque é inconsciente, tá? É inconsciente. Essas coisas. O narcisista. Ele gosta, lembra do quê? Da boa fama? Então ele é o bom. Ele é o que ajuda todo mundo. Ele é o que tá ali para toda boa obra. Mas ele quer, sabe o quê? Ser bem aceito. Gente, eu preciso falar disso para vocês, porque essa foi também a minha realidade. Eu tinha muito o perfil, na minha comunidade de fé, tá? Narcisista. Eu via o problema de todo mundo, eu queria resolver o problema de todo mundo. Deixa eu te falar. É isso mesmo, ali no livro, e tem muito sentido. O motivo que mais separa o homem de outro homem é a religião. Sim, a religiosidade. E isso é intrínseco, tá? É humano a gente agir dessa forma. Se você não for moldado, se permitir moldar pelo Espírito, isso vai acontecer. Principalmente porque somos dependentes emocionais, tá? Perceba uma situação. Quem era a Camila? A Camila, ela achava que ela tinha que salvar todo mundo. Ela achava que ela seria uma péssima cristã, uma péssima irmã, se ela não resolvesse todos os problemas de todo mundo que cercava. Eu vou chegar aí, viu, Vladimir? A Camila, ela buscava servir. Camila, vamos pintar a parede? Vamos servir, vamos evangelizar, vamos fazer marmita, vamos, a irmã tá precisando, vamos limpar a casa, vamos. E a Camila chegou a um ponto de entrar em depressão. A Camila buscava servir. Aparentemente tudo lindo, gente. Lindo. Só que não era na intenção correta. Não era da maneira correta. Camila, hoje que você tem consciência disso, você deixou de servir? Não. Só que eu entendi que aquilo que eu carrego não é para todo mundo. É para quem faça sentido. E isso me tirou o peso das costas. E isso, eu fazia essas coisas por causa da minha dependência emocional. Eu queria me sentir pertencente. Eu dependia da aprovação dos outros. Eu não me sentia amada. Eu queria me sentir amada. Eu queria de volta aquilo de, vamos dizer assim, a recompensa de volta. Isso não é servir de maneira genuína. Porque aquele que serve de maneira genuína não espera retorno. Independente de qual seja. Independentemente de qual seja a sua comunidade de fé. Observe uma coisa. Nesse padrão de dependência emocional, gente, não estava previsto de eu falar essas coisas aqui, mas como foi uma realidade para mim, e para mim foi libertador entender dessas coisas, eu preciso falar disso daqui. Porque existem muitos cristãos que não admitem a sua vida emocional, que não querem se atentar para isso e da importância disso. E por isso vivem uma vida mesquinha, mediana, enquanto Deus já deu
a vida abundante, que nele nós podemos ter acesso. E se existe uma falsa ilusão dessa falta, o problema não está em Deus. Vocês concordam comigo? Agora, quando eu identifiquei esse padrão, modifiquei, ok, Deus deu dons para edificação do povo. Ótimo. E eu sei que os que ficaram na live até agora são cristãos. Porque eu tô falando essas coisas aqui. Gente, é hora de despertar desse sono. É hora de compreender mais do reino. Vladimir escreveu aqui, ó. A religião, ela fala de ir para o céu. E parece que só vai acontecer quando chegar lá, né? Já o reino é trazer o céu para a terra. O reino tem uma cultura. O reino tem uma linguagem. O reino não é o reino daqui, somente terreno, 1000 anos. Vai acontecer? Vai acontecer. Mas não é sobre isso. O reino está dentro. E ele quer expressar esse reino aqui e agora, através de uma cultura. Mas deixa eu te falar, enquanto você não der para ele a única coisa que ele te pede, isso não vai ser possível. Sabe, a única coisa que Deus te pede? Ó, ele não precisa que você trabalhe para ele. Ele não precisa. Ele não precisa. Embora ele fala, ide, anunciai o evangelho. Meu amigo, Deus já fez pedra, já fez jumenta falar. Deixa eu te falar, Deus não precisa de você, mas Ele quer você. Ele quer se relacionar com você. Sabe o que Ele pede? A única coisa? Me dá seu coração. A única coisa. Porque isso é você que tem a chave. E a gente, a partir de dar o coração para Ele, de abrir a porta, sabe? Eis que estou à porta e bato. De abrir a porta, cear com Ele, comer com Ele, relacionar com Ele, é que você vai ter a capacidade de se sentir amado por Ele. E é só se sentindo amado por Ele que você vai se sentir completa. Não é sobre falar palavras afirmativas para você. Ai, como eu me amo. Você se ama de maneira egoísta. A Bíblia fala disso. Todo mundo se ama de maneira egoísta, com amor humano. Ó, a gente cuida da gente, a gente alimenta. Não é isso que a Bíblia fala? Agora, você só vai poder servir, amar ao próximo de verdade, de maneira genuína, quando você começar a entender desse amor. Quando você abrir a porta desse seu coração, da sua alma, das suas emoções, para que Cristo reine ali. É reinar em mim. Para que Ele reine através de mim. Não tem como você amar de maneira genuína o seu próximo se você não se sente amado por ele. Ponto final. Hoje eu posso falar pra você. Eu era a pessoa que mais parecia. Uau! Olha aí, padrão de santidade. Padrão de amor. Queridos. Só que lembra, isso é inconsciente. Coração, na Bíblia, fala de sentimento, pensamento, emoção. A partir de compreender dessas coisas, gente, de compreender de Deus, do livre-arbítrio que Ele te deu, do poder que Ele te deu, é a partir disso que a gente vai permitir que Ele cure as nossas feridas, para que possamos
servir de maneira genuína. E só vai ser genuíno se vier dele. A nossa vida, gente, o nosso padrão de comportamento é moldado a partir das nossas dores. Se eu não permito que ele cure... Camila, mas não é processo de autocura? Sim! Mas deixa eu te falar, ele só te permite lembrar de situações, de eventos traumáticos na sua vida, se você tem recursos para lidar. O que eu fui buscar de conhecimento na neurociência, física quântica, queridas, já está na Bíblia. Só que por causa das nossas dores, a gente tá com os óculos embaçados. Ele só nos pede obediência e que aprendamos a usar o manual da vida. Deus não pede adoração. Ele já tem os anjos fazendo isso. Ele nos quer adoradores, que significa servir nessa terra ao outro. Só que isso só é genuíno quando nós compreendemos e nos sentimos mesmo, sentir amados por ele, tá? Só é de maneira genuína dessa forma. Agora, tem um detalhe aqui. E, gente, deixa eu te falar, se fosse a Camila de 6 meses atrás, não teria coragem de falar essas coisas aqui. Exatamente pelo medo do julgamento. O que acontece aqui? Existem algumas coisas, gente, que eu não sei o nível de consciência que vocês estão. E são diferentes, tá? E Deus tem o tempo para todas as coisas e fique tranquila. Lembra da mulher lá, samaritana? Ele falou, e era necessário passar por Samaria. Deixa eu te falar, tem tempo para todo propósito. E vai chegar o tempo que ele vai falar para você, especificamente. Vai ter um dia que você vai ouvir a sua voz. Um chamado específico para tratar da sua identidade e te dar um propósito, assim como fez com Pedro. E para isso ele precisou tratar da memória de Pedro. Mas vamos lá. Para finalizar aqui, que eu acho que eu já falei muito, além do que queria até, mas eu quero, para finalizar aqui, Vladimir falou a respeito desse manual de vida. Existe um perigo que as pessoas têm buscado muito hoje, principalmente através do desenvolvimento humano, das ciências que tem trazido e provado a veracidade da Bíblia e de tudo que está escrito. As pessoas falarem assim, chamarem Deus para andar do lado, para que, ao cumprir os princípios que ele deixou, que ele te leve ao lugar de sucesso que você almeja. Cuidado com isso. Porque ao cumprir essas coisas, sim, se você pegar um princípio ali, olha, bíblico, falei isso hoje no grupo devocional. Se você pegar um princípio e cumprir, vai funcionar, gente. A física quântica está na Bíblia, essa lei da atração, que não é lei, é sublei, tá lá. Só que deixa eu te falar, o risco que se corre é você usar disso para quê? Para trazer à existência um carro, uma casa, fazer viagens. E aí? E depois dessas coisas? Paulo, ele fala, se seus sonhos, objetivos, eles se limitam apenas a essa terra, você é o mais infeliz de todos os homens. Qual é o segredo disso? O que Deus deseja? Que você tenha Ele
para andar contigo. Porque tudo é por meio dele, tudo é para ele, tudo é sobre ele. Queridas, até mesmo aquilo que se faz para Deus, se não for feito nele e com ele, vai queimar. É obra que queima. Sabe por quê? Aquilo que é dado de galardão e é figurado em Apocalipse ali para apresentar como coroas, né? Vai ser apresentado aonde? É aos pés dele. Então, se você não estiver disposto realmente a encontrar o Deus que se faz presente, Deus conosco, é em nós. Deixa eu te falar. A sua vida vai ser vazia, com a aparência de que está vivo. Sepulcros caiados. Essa é a definição bíblica. Então, cuidado para não usar Deus como a sua muleta para se alcançar o sucesso. Sem um relacionamento de amor, porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você buscar esse amor, o resto é consequência, querido. O resto é consequência. Então, se você ama o Davi, porque Davi falou assim: que tenho eu no céu além de ti? O objetivo é ter esse encontro com ele. Não é fazer dele o Aladim, o gênio da lâmpada mágica para trazer um carro. Para que você quer carro? Quando você tem um entendimento do que é o reino, isso, pedir um carro é tão pouco. Eu entendi que onde preciso ser tratado é a minha missão. Vladimir, existem missões e existe propósito. E isso, nós só vamos ser revelados, e o propósito não é nosso, o propósito é de Deus, tá? Só seremos revelados por Deus à medida que a gente vá até Ele e compreenda dele. Para finalizar, porque tá rolando aqui uma conversa, eu amo conversa. Quando lembro da roda da vida que fazemos com os clientes, entendi que no meio da roda tem um ponto principal: relacionamento com Deus. É sobre isso, Vladimir. Eu preciso falar da Bíblia. Não tem como falar de gente, de ser humano, sem falar da Bíblia. Observe uma coisa: Pedro, estavam os discípulos conversando ali entre eles, e eles chegaram e falaram assim: Senhor, uns falam que o Senhor é Elias, outro que é João Batista, ou que é um dos profetas. E ele disse assim: tá bom, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, né, o mais atrevido de todos, ele chega e fala: olha, tu és o Filho do Deus vivo. Observe o que o Senhor Jesus disse para ele. Olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas essa revelação veio do alto para você. Mas, porque você, tô parafraseando, tá? Tá entendendo quem eu sou? Eu também te digo que tu és. Você quer saber da sua identidade? Quer saber de quem você é? Se aplica a conhecer dele. E observe uma coisa que acontece na sequência. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra você vai edificar a minha igreja. Ou seja, ali a palavra é Petra, era dele mesmo, Cristo, tá? A pedra angular. Sobre essa pedra você vai edificar a minha igreja. A partir de termos a nossa identidade sendo revelada pelo próprio Deus, é Ele
que nos revela, temos revelado também o quê? Propósito, sentido. Que esse Deus nos ajude, gente, a entender o real sentido da vida. A entender que tudo é sobre você até que seja sobre você, mas depois não é mais. É sobre o que ele deseja fazer através de você. Por isso que todas as coisas, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. E ele é o ponto central. Ele. E nós nele. Existe um grande perigo do desenvolvimento humano. Eu acredito que quem está aqui até agora é porque é cristão, tá? Então eu vou falar algumas coisas. E eu tenho amigos íntimos que têm esse pensamento, tá? Então você julgue todas as coisas e pega o que faz sentido para você. O que eu tenho aqui, tá? Quero exemplificar para você. O que eu tenho aqui, gente? Escreve aí quem. O que eu tô mostrando aqui pra vocês? Ó, isso aqui. O que eu tenho aqui? Eu quero, através desse exemplo aqui, olha, mostrar pra vocês o perigo, a sedução, água. Outros vão dizer taça, copo. Outros vão dizer copo com água. Queridos, aqui tem um grande perigo. Por quê? O ser humano é o copo. A Bíblia fala que é o vaso. Só que esse vaso, ele é frágil. O vaso frágil, mas que carrega o quê? A preciosidade. A maior confusão que existe no desenvolvimento humano passa pela filiação. Desse entendimento que só mudou a roupagem, tá? Mas que falam que todos são filhos. Que é só elevar o estado de consciência. Sim, Deus usa a consciência para falar. Mas deixa eu te falar. A Bíblia fala. Aí vai entrar a questão da se você crê ou não na inspiração divina, tá? Da Bíblia, se a Bíblia foi manipulada ou não. E aí entra muita questão, tá? Mas o que a Bíblia fala? Aquele que crê, ele recebe o poder de ser feito filho de Deus. O vaso sem água, queridos, é só o vaso. É só o vaso. E tem muito vaso achando que já tem água. Infelizmente. Aí é onde ocorre esse perigo de chamar Deus para se relacionar com Ele como aquele gênio da lâmpada mágica. Faz o que eu quero. Bom dia, Viviane.
É o mesmo que eu chegar... Eu vou... Ó, Vladimir aqui. Vladimir é referência em ensinar vendas, a arte de vender. Então, eu sei que ele faz isso. Então, eu começo a puxar o saco do Vladimir. Conheci o Vladimir. Começo a elogiar o Vladimir. Porque eu quero, a minha intenção do coração é crescer a minha empresa. Eu quero que ele venha dar um treinamento na minha empresa. Ou eu quero estar com ele porque eu vou aprender sobre como é essa arte de vender. Outra coisa é me aproximar do Vladimir porque quem ele é. Tem muitas pessoas se aproximando de Deus por aquilo que ele pode fazer. Nessa ânsia por essa vida de sucesso. Sei lá o que significa esse sucesso. Essa vida vazia, que tem muita gente perdendo a vida a fim de encontrar isso. Queridos, não é sobre ter, é sobre ser. É sobre ser amado por aquilo que você é, não por aquilo que você faz. E o primeiro a fazer isso é Deus. Ele te aceita do jeito que você é. Ele não precisa, porque a gente aprendeu inconscientemente. Quando você é um filho bom que faz tudo direitinho, a mamãe fala: parabéns, meu filho, tirou nota 10 na escola. E se você faz merda? O que acontece? E todas essas coisas são inconscientes. E nós só vamos ser revelados nessas coisas, e é de glória em glória, como a Bíblia diz, à medida que a gente se aproxime com um sincero coração, com o desejo de realmente conhecer desse Deus, com o desejo de se relacionar por quem Ele é, prestando adoração. Adoração, você sabe o que é? Não é agradecer a Deus por aquilo que Ele te deu, mas é agradecer por quem Ele é. É reconhecer os atributos de Deus. Que nem eu e nem você caiamos nessa cilada de buscar um relacionamento com Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Que o Senhor nos ajude a romper com as nossas dependências emocionais. Que a gente permita que Ele nos cure. Para quê? Para que Ele nos use. Já ouviu a frase? Suas maiores dores estão relacionadas ao seu propósito. Quem aqui já ouviu essa frase? Só que para isso você precisa se permitir ser curado. Você precisa se permitir ser curado. Que Deus nos ajude. É sobre isso hoje. Dependência emocional. Um grande abraço para vocês, gente. Vou deixar a live salva, porque a Camila já... Nessa vida, a nossa mensagem vai chegar em outros corações quando passarmos não o que fazemos, mas sim por que fazemos. E as pessoas se conectarão. Comece com o seu porquê, Vladimir. Eu quero realmente, olha,
que realmente você deseja. Mas assim, não é só esses sonhos que a gente fala, é o que queima seu coração. O que queima seu coração? Faz queimar. Que nas ferramentas, né, do coach, por exemplo, tem uma ferramenta chamada as 7 camadas do porquê. E a última não tem resposta. A última é esse quentinho que você tem no coração. Se você já ativou a sua identidade em Deus, é Ele que coloca lá. Eu ficaria aqui, gente, o dia inteiro, de verdade, falando sobre isso. Mas tem uma mocinha me esperando, tem um almoço a ser feito. A vida, né? Gente, existe tanta beleza no ordinário, desde que você reconheça Deus em todas as coisas. Existe o Deus do processo. É com esse que eu espero que você se identifique, tá? Um grande abraço para vocês. Até a próxima nossa live.